A paz de Jesus e o amor de Maria. Várias mulheres de Israel se juntavam numa tenda à porta do tabernáculo para servir a Deus com ofertas, entregar seus sacrifícios, limpar a área, orar, jejuar, adorar o Senhor. Entretanto, os sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, se deitavam com elas. Eli é aquele mesmo sacerdote que profetizou na vida de Ana, mãe de Samuel, e que recebeu Samuel ainda muito pequeno para ensinar a ele os caminhos do Senhor, e Samuel ficou lá com ele no templo. Mas os filhos de Eli não seguiram os mesmos passos de retidão do seu pai. Eles tinham suas esposas, mas ainda assim achavam que estavam acima da lei de Deus. Tudo indica que eles forçavam as mulheres que ficavam na porta do tabernáculo a praticarem atos sexuais com eles. A má fama e o escândalo correu por todo Israel até chegar aos ouvidos de Eli, que os repreendeu, mas nada mudou. Porém, o Senhor não os deixou sem punição e proferiu uma maldição para toda a descendência de Eli. Essa maldição é relatada em 1 Samuel, capítulo 3, do 11 ao 14. Mas acompanhe comigo o texto que está em 1 Samuel, capítulo 2, 22 ao 25. Eli era muito velho, sabia de tudo que faziam seus filhos com os israelitas e como eles dormiam com as mulheres que estavam de serviço à entrada da tenda da reunião. Porque, dizia-lhes, procedeis dessa forma. Sei que todo o povo fala de vossas desordens. Não façais assim, meus filhos. Não são boas as informações que me chegam a vosso respeito. Estais fazendo pecar o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro, Deus o julga. Se ele pecar, porém, contra o Senhor, quem intervirá a favor dele? Mas não ouviam a voz de seu pai, porque Deus os queria perder. Esse relato é bem triste, em especial pelo local em que se cometia tais pecados sexuais. O texto diz que os filhos de Eli dormiam com as mulheres que estavam a serviço na tenda da reunião. Então, entende-se que essas tendas de reunião eram o tabernáculo. Mas para entender melhor essa história, vamos primeiro entender o que era tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde Deus escolheu para manifestar a sua presença de glória no meio de seu povo. O tabernáculo também é chamado no Antigo Testamento de santuário ou de tenda da congregação. Essa designação indica seu propósito e significado em ser um lugar de reunião entre Deus e o povo escolhido. O tabernáculo foi construído de acordo com as especificações que Moisés recebeu diretamente do próprio Deus. Isto teve lugar por ocasião da aliança que Deus estabeleceu com seu povo no Sinai. Então Israel deveria ser reconhecido como povo pertencente ao Senhor, e o tabernáculo serviu como símbolo claro da autoridade divina sobre aquele povo. O tabernáculo foi usado como santuário portátil durante a peregrinação pelo deserto. Os levitas eram os responsáveis por montar, desmontar e transportar o tabernáculo. Depois, mesmo após os israelitas terem entrado em Canaã, o tabernáculo continuou sendo utilizado por eles durante muito tempo. Devido à sua portabilidade, o tabernáculo esteve em diferentes locais da Terra Prometida, até chegar finalmente em Jerusalém, quando o rei Salomão construiu o templo. Depois da construção do templo, não havia mais a necessidade de se transportar o tabernáculo como um santuário móvel. Ou seja, as mulheres israelitas eram exploradas enquanto trabalhavam para o Senhor na entrada do tabernáculo. E pior, esses homens eram homens casados. Como já conhecemos um pouco de todo o machismo que cercava as mulheres dessa época, infelizmente podemos imaginar que elas eram obrigadas a praticar tais atos. Caso contrário, esses falsos homens de Deus poderiam colocá-las em perigo grave. O tabernáculo devia ser um lugar de total respeito e adoração a Deus.
onde Deus aguardava ansioso pela visita dos seus filhos israelitas, para ali estabelecerem um laço de amor e amizade entre eles e Deus. Mas o povo se corrompeu e o lugar que era para ser santo virou lugar de devassidão. E hoje, será que as nossas igrejas são de fato lugar de adoração a Deus? Ou acabou sendo um ponto de encontro entre pessoas que fingem adorar a Deus? Graças a Deus, nem todos são malfeitores quanto esses filhos de Eli. Mas sabemos que ainda hoje existem muitas pessoas mal intencionadas e que muitas vezes fazem da igreja um local de encontros e de pura farra. E quanto a nós, mulheres, será que sabemos nos comportar com dignidade e respeito na casa do Senhor? Infelizmente, ainda vejo muitas mulheres se vestindo de uma forma totalmente sensual dentro da igreja, no horário da Santa Missa. Muitas delas têm a coragem de entrar na fila da comunhão sem usar trajes minimamente decentes. Pior é quando vemos pessoas que são convidadas a serem testemunhas oculares, visuais, de um sacramento recebido por alguém e acaba indo à igreja como se fosse passar na praia ou no parque, passear, na praia ou no parque. Quando formos convidados a um casamento, batizado, crisma, ou seja, para qualquer celebração dentro da igreja, devemos ir trajadas e trajados como que para uma linda festa no céu, pois vamos louvar a Deus também com os nossos corpos. Não podemos ser instrumentos do inimigo na vida dos nossos irmãos. Ao contrário, devemos ser colaboradoras do reino e ajudá-los a trilharem um caminho de salvação. Infelizmente, as mulheres que trabalhavam servindo a Deus na porta do tabernáculo, talvez não tiveram escolha e acabaram sendo molestadas por aqueles homens de má índole. Mas nós temos e podemos fazer a diferença também com o nosso jeito de vestir, de falar e de se portar. Não se engane, o nosso corpo também fala. E que a mensagem que a gente passe seja a mensagem do amor e do respeito. Devemos nos comprometer com o verdadeiro serviço ao Senhor e ir de encontro a toda prática que desagrade ao coração do nosso Deus. Um dia desses eu escutei uma pregação que o padre dizia assim, a pessoa bota desculpa e diz, Deus quer saber do meu coração, Deus conhece o meu coração. Aí o padre dizia, sim, Deus conhece o teu coração, mas eu não sou Deus, eu estou vendo é o seu corpo. Então, até para os padres fica difícil, quando mulheres chegam seminuas às igrejas. Os padres, afinal de contas, antes de ser padres, eles são homens. E como qualquer homem que esteja ali naquela igreja. E como qualquer mulher também. Então, devemos respeitar, primeiramente a nós, o nosso corpo, e em segundo lugar, os nossos irmãos. Tá bem? Agora reza comigo essa oração. Que teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Peço desculpas, os vizinhos resolveram ligar o som bem alto aqui agora. E eu tive que elevar a voz um pouco. Peço perdão. Continuemos orando pelos meus vizinhos, pelos seus vizinhos, para que possam se abrir também à graça de Deus. Não se esquece, evangeliza junto comigo, publica nos seus stories, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa o like, ativa o sininho e propaga essa boa nova. E até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir.